IBGE divulga levantamento da produção industrial. A apreensão de quelônios em Roraima bate recorde. Nesta edição você vai ver também. Conselho de Desenvolvimento do Amazonas realiza reunião para avaliar projetos industriais no valor de 778 milhões de reais. Os destaques desta pauta foram as indústrias de jogos, tablets e receptores de sinais de televisão, que juntos somam mais de 300 milhões em investimento. Econ realiza o segundo Seminário Nacional sobre Redes e Mídias Sociais. Na ocasião, profissionais de mídias sociais destacaram como é possível fortalecer o mundo dos negócios através das redes sociais. E ainda, no próximo dia 15 de novembro acontece em Santos, São Paulo, a largada da segunda expedição interoceânica Brasil-Peru. Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h02. Em Roraima, a operação conjunta bate o recorde nacional de apreensão de quelônios. Neste mês de novembro, o primeiro balanço da Operação Tabuleiro, intitulado pela Polícia Federal, resultou em um recorde nada satisfatório. Diversos quelônios foram capturados na região do Rio Branco, em Roraima. Realmente a operação foi bem mais do que a gente esperava que fosse, né? Nós conseguimos resgatar cerca de 370 animais, conseguimos apreender vários materiais que são utilizados na captura dos animais, canoas, motores rabetas e as armadilhas chamadas de capa-saco, né? Quase 1.800 metros de capa-saco. As tartarugas na fase adulta podem desovar cerca de 100 a 150 ovos cada uma. Neste período do ano em que as águas do Rio Branco estão baixas, elas buscam as praias para desovarem, momento em que os criminosos aproveitam para capturar o animal. O tráfico de quelônios é feito por pessoas que conhecem bem a forma de reprodução das espécies, o comportamento de reprodução. Então eles se deslocam para a região onde os animais fazem a desova, né, a região das praias, e lá então armam redes, e essas redes então capturam, né, as tartarugas, e elas são então retiradas a cada 2 horas dessas redes que são os capa-sacos, redes de 400 metros de largura, e são então levadas para a floresta. Lá elas são emborcadas, né, e se você vira a tartaruga de costas, ela já está presa, ela não consegue sair do lugar. Tem também currais, que é onde eles acumulam os animais menores. Na floresta, é possível perceber diversas tartarugas capturadas pelos criminosos, algumas com 100 anos de existência e mais de 50 quilos cada uma. As menores ficam retidas em uma espécie de curral para garantir a sobrevivência até o destino final, o comércio. A operação foi idealizada pelo Parque Nacional do Viruá, ICMBio, IBAMA e Polícia Federal. Ao todo, foram 378 quelônios encontrados, a maior apreensão nos últimos anos. Abatidas e fragilizadas. Assim, as tartarugas e tracajás da Amazônia foram encontradas pelos agentes ambientais e policiais na região do Baixo Rio Branco, em Roraima. Uma a uma elas são devolvidas à natureza, e o risco de caírem novamente nas redes de criminosos ainda é grande. Desses animais, alguns já estavam mortos lá nos cativeiros, lá em cima do barranco, onde eles são depositados temporariamente, e alguns já estavam praticamente pouco viáveis para ser soltos. No total, 362 animais foram resgatados e devolvidos para a natureza com vida, e 4 pessoas apreendidas. No próximo dia 15 de novembro, acontece em Santos, São Paulo, a largada da segunda expedição interoceânica Brasil-Peru. O principal objetivo é explorar o potencial turístico e comercial da região. Veja os detalhes na reportagem de Senildo Melo e Wendel Silva. As motos e veículos que serão utilizados na segunda expedição interoceânica do Atlântico ao Pacífico foram embarcadas neste caminhão tipo Cegonha de Rio Branco com destino a Santos, no litoral paulista, onde acontece a largada da primeira etapa da expedição, no dia 15 de novembro. No dia 23 deste mês, a segunda etapa da expedição, os pilotos largam de Rio Branco com destino ao Peru. O idealizador do evento, empresário Oswaldo Dias, fala dos preparativos para o início do evento, que tem como principal objetivo a integração entre o Brasil e o Peru. Tudo que a gente planejou está acontecendo, estamos agora no momento histórico, né?
desta viagem, a segunda expedição interoceânica, que é o embarque das motocicletas e dos veículos, que estarão no dia 15 de novembro saindo de Santos. Para isso nós estamos ainda aí com 10 motocicletas, 4 veículos de apoio, todos com rádio de comunicação, motos de alta performance. A expedição é também uma grande oportunidade para empresários e autoridades explorarem o potencial turístico e comercial da região, principalmente com a recém-inaugurada Estrada do Pacífico. Nós, como homem da Amazônia, acriano de coração, sabemos que essa viagem, essa segunda expedição tem um papel muito importante na integração da América do Sul com o Brasil e principalmente o Acre com os países vizinhos, com o Peru, com a Bolívia e com outros países da América do Sul. Porque através da rodovia interoceânica definitivamente se concretiza o sonho dos brasileiros e dos acrianos, que é ligar 2 oceanos através de uma rodovia asfaltada. Eis que nós, o nosso grupo, o Grupo Star Motos, representado aqui pelas motocicletas Honda, pelos nossos companheiros que aceitaram esse desafio, nós vamos ter o prazer e a satisfação de ser o primeiro grupo brasileiro a fazer esta viagem interligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. E o AmazonSat foi convidado pela organização do evento para realizar a cobertura da segunda etapa da expedição e vai levar até você, com exclusividade, as emoções de uma das trilhas mais emocionantes da América Latina, rumo ao Pacífico. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas realiza reunião para avaliar projetos industriais no valor de 778 milhões de reais. Os destaques da pauta foram as indústrias de jogos, tablets e receptores de sinais de televisão. Em meio à crise econômica mundial, o Amazonas oferece hoje um ambiente propício a novas negociações de investimento. Prova disso foi a pauta da penúltima reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado, realizada na tarde desta quinta-feira, onde foram concedidos incentivos fiscais de pelo menos 55% para os projetos industriais apresentados nas mais diversas áreas. Quando a gente observa que o interesse da classe empresarial em submeter ao Conselho uma aprovação de um projeto, porque já existe todo um trabalho, um estudo e sinaliza realmente que há a intenção de montar o projeto. Uma redução substancial, que hoje você tem uma transferência do ICMS passando para os estados de 12%. Se essa alíquota cair para 4%, você tem uma redução muito grande na competitividade dos produtos aqui fabricados, tá? Agora, não podemos esquecer que a Zona Franca de Manaus, o que é? É parte ela com incentivos federais, imposto de renda, imposto de importação e o imposto do IPI e, logicamente, imposto estadual, que é do ICMS. A pauta discursou sobre 48 projetos dos mais diversos ramos, que vão desde a produção de tablets, bebidas, motos, balsas e embalagens. O investimento para a implantação desses polos aqui em Manaus é de 778 milhões de reais e deve abrir cerca de 2.190 vagas no mercado de trabalho. O que foi acordado foi isso. Nós vamos trabalhar junto com a equipe da Secretaria de Fazenda para construir alternativas. Existem sim possibilidades técnicas e é isso que o governo federal quer. Ele tem algumas alternativas e nós outras não vamos fazer essa discussão. O governador do Amazonas defende o tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. O posicionamento refere-se à reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Durante uma reunião em Brasília, com governadores de todos os estados, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentou a proposta do governo federal de definir a alíquota única de 4% na apuração do ICMS. Na ocasião, o governador do Amazonas, Omar Aziz, defendeu o tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus. Ele afirmou que este posicionamento é para evitar não somente a perda de receita com tributo, mas, principalmente, garantir a manutenção dos empregos gerados no polo industrial de Manaus. Isso tem um efeito cascata enorme, porque o repasse do ICMS não é só do Estado, esse repasse é feito para os poderes, é feito para os municípios, quer dizer, seria uma quebradeira. A arrecadação do ICMS do Amazonas é da ordem de 6 bilhões ao ano. Omar Aziz defende também o fim da guerra fiscal, que é prejudicial ao Amazonas. Para o governador, a compensação financeira à perda de receita, prevista na proposta do governo federal por meio da criação de um fundo de compensação regional, não é satisfatória para o Amazonas, pois não compensa o desemprego.
Não adianta você só ter a compensação. A compensação, ela não garante emprego a ninguém, porque você vai ser... Com a compensação, ela é finita. Você vai ter uma compensação por alguns anos e depois essa compensação inexiste. O que nos preocupa, de fato, é a geração de emprego que você tem. Em instantes, IBGE divulga levantamento da produção industrial. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h11.